O gênero de terror sempre foi bem explorado pelas pessoas. É algo que causa muita dúvida e deixa muitas pessoas curiosas. O ser humano sempre teve interesse pelo sobrenatural, o macabro ou o bizarro, desde quadros estranhos a filmes e jogos bem bizarros também. Mas por que gostamos disso? Gostamos de tomar susto ou sentir medo? Por que a gente fica indo atrás do sobrenatural, mesmo sabendo que a gente vai tomar um puta susto? A gente gosta de sentir medo ou a gente gosta da sensação dele? Eu sou o João e agora é hora de falar por que gostamos de sentir medo. Agora, se você não quer ter pesadelo hoje à noite, aconselho que você deixe o like aqui e se inscreva no canal, velho. Na moral, se inscreve e deixa o like, porque senão vai vir alguma coisa e puxar seu pé à noite. Fica esperto, hein? O terror sempre esteve muito presente na cultura pop. Filmes como Halloween de 1978 e O Massacre da Serra Elétrica de 1974 exploram isso muito bem. E olha que eu citei exemplos atuais, na verdade, porque existem filmes mais antigos ainda que são de terror, por exemplo, como Nosferatu. E hoje em dia temos jogos como Dead by Daylight, por exemplo, que explora bem o tema slasher. Filmes de terror com o gênero slasher tem uns montes por aí, muito mais do que jogos às vezes. O slasher é um gênero dentro da categoria de terror onde vem um assassino simplesmente tentando te matar sem motivo nenhum aparente com algum objeto afiado. Um bom exemplo seria Pânico. Claro que eu citei aqui exemplos atuais, mas o terror em si já é muito antigo. Por exemplo, se você parar para pesquisar um pouco sobre o expressionismo alemão, é algo totalmente diferente do que vemos hoje em dia. O expressionismo alemão tem uma atmosfera meio dark e antigamente sempre foi prezando isso, a atmosfera, sabe, bem triste, bem sombria. Voltando para o tema slasher, agora dentro dos games temos, por exemplo, Dead by Daylight, que eu já citei aqui, e também o Friday the 30... Sexta-feira 13, tá? Dentro do terror existem vários subgêneros, como terror psicológico e terror sobrenatural, por exemplo. E alguns jogos exploram esses subgêneros também. Mas o ponto principal aqui é, por que isso nos atrai? Aliás, é o medo ou é o susto? O medo em si é um estado emocional que sentimos diante de algum perigo ou quando sentimos que o perigo está próximo. De certa forma, você jogar o seu jogo lá sentado de boa lá dentro da sua casa, não teria como nenhum monstro sair da tela, por exemplo, te atacar, né? E aí do nada vem algo na sua cara e aí sim você toma o susto. O susto em si não é nada mais que... Certo, isso aí sim foi um susto. Algo que vem do nada sem você prever e com puta barulho alto. Ou seja, é algo que o seu cérebro não tinha previsto. E depois do susto que você toma, vem uma grande onda de adrenalina e é exatamente dessa parte que você gosta. E é aí que os filmes e os games começam a explorar isso, mas falando principalmente dos games agora. Na real, as empresas começaram a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Elas lançam jogos de terror que não necessariamente são pra quem curte terror, e sim pra quem curte tomar susto. É pra quem curte sentir aquela adrenalina depois do susto. Jogos como Outlast 1 e o Outlast 2 exploram muito bem isso, porque eles criam uma ambientação, criam uma atmosfera, faz você se preparar pro susto. Basicamente isso, te prepara pra tomar o susto. E o Visage também faz isso, ele explora muito bem isso com uma casa assustadora, com uma ambientação tenebrosa de assustadora. Você fica o jogo inteiro esperando o susto acontecer. E no caso do Visage, quando acontece, você fica igual o Chaves rezando. E é por isso que jogos como Little Nightmares 1 e 2 não são para todos os tipos de público. No caso, o Little Nightmares seria um jogo de plataforma com elementos de terror. Porém, se você jogar o game, você vai perceber que ele tem elementos muito mais marcantes do que alguns outros jogos por aí. E se você parar para olhar um pouco mais a fundo nisso, você vai perceber que as categorias de terror ficaram muito doidas. Agora existem jogos de terror e jogos de susto. Não é tecnicamente falado assim, mas quando você joga o jogo, você consegue notar que tem uma divisão. Jogos antigos que eram 100% de terror simplesmente viraram jogos de susto, como Fatal Frame, que é um baita jogo de terror e simplesmente acabou se perdendo ali no meio do caminho conforme foi evoluindo essa categoria maluca aí. Essa divisão também aconteceu com filmes de terror. Tem o filme Corra, que é um baita filme de terror que não dá susto, porque ele preza por outras coisas dentro do filme. Ele preza por um sentimento de desconfiança e também um sentimento de desconforto, sabe? Isso é um outro modo de causar medo em quem tá assistindo. Agora, para filmes e jogos igual ao Corra, que tenta trazer o terror de uma forma diferente, é muito mais difícil conseguir vender bem. Para eles poderem chegar no mercado e poderem causar algum impacto, eles têm que ter um diferencial muito grande, tanto como roteiro, personagens ou ambientação. Mas agora para os conteúdos que só prezam por sustos baratos, geralmente vende muito mais. Em jogos, geralmente acontece isso de uma forma estratosférica. O jogo é ruim, tem muito susto e vende muito bem. Quem aí se lembra do Five Nights at Freddy's ou do Slenderman? Eram jogos praticamente sem história, ou não tinham história nenhuma, não tinham nada de especial, era apenas andar e tomar susto. Porém, vendeu pra caramba e ficou muito famoso. E também existem jogos que ficam bem no meio dessas duas categorias, como Resident Evil 2 Remake, The Evil Within 2 e até mesmo Alien Isolation, que no caso todos eles fizeram um grande sucesso e aliás é o estilo de jogo que eu mais prefiro. Destaque aqui pro Alien Isolation, que é simplesmente um jogo incrível
incrível. Acredito que os jogos deveriam ser mais igual a ele. E ele é um jogo baseado no filme Alien, o Oitavo Passageiro, que é um grande filme de terror, um clássico. Tem muita gente que nunca assistiu, mas é um baita filme também. Mas você conseguiu entender que as empresas, elas não vendem conteúdo de terror? Elas não vendem jogos de terror. Elas estão tentando vender o susto, na verdade. Ou pensando bem, na verdade, elas estão vendendo a adrenalina que o susto causa. Agora que ficou claro o que as empresas estão tentando fazer, o que elas estão tentando vender como um gênero de terror totalmente maluco e deturpado, basta só você decidir qual jogo vai mais com a sua cara, qual categoria você entra. Você é o terror raiz ou o terror Nutella? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E só para deixar claro aqui, não estou generalizando tudo aqui, tá? É apenas um vídeo de opinião, uma conversa e tudo mais. No final, tudo é tema de terror, tudo é filme de terror, tudo é jogo de terror, dá no mesmo. Você decide o que é melhor pra você. Muito obrigado mesmo assim por ter assistido até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like, a gente se vê na próxima semana. E cuidado com o bicho, velho.